inclusive em idade infantil, associa o nome Aurélio Buarque de Holanda a dicionário. Qualquer brasileiro, inclusive em idade infantil, associa o nome Aurélio Buarque de Holanda a dicionário. Entretanto, antes do senhor se dedicar à pesquisa vocabular, já existia o Aurélio Buarque de Holanda, que escrevia contos, ensaios, memórias. Eu lhe pergunto, a atividade de dicionarista matou o autor de ficção? Eu tenho de responder primeiro reportando-me à sua afirmação inicial, de que antes de ser dicionarista, eu entreguei outras atividades. Eu responderia da seguinte maneira: na realidade, eu não andei por outros caminhos. Eu sempre estive, mesmo quando eu fazia contos, fazia ensaios, fazia trabalho de outro gênero, eu sempre estive perseguindo essa ideia de ser dicionarista. De maneira talvez informe, talvez não, certamente informe, mas o certo é que eu já pensava em ser isto um dia. Porque eu lia e marcava sempre as coisas que lia. Eu observava os fatos da língua e, em particular, os fatos vocabulares. Agora, como não se faz um dicionário assim de um momento para o outro, que é difícil, é o problema de encontrar editor, aconteceu-me, por sorte, em 1940, Manuel Bandeira telefonar me dizendo que a civilização brasileira, de que era diretor nesse tempo, Otales Marcondes Ferreira, o tinha convidado a ele, Bandeira, para fazer a parte de brasileirismo no dicionário, no pequeno dicionário que tinha aparecido em 1938 e do qual já tinha saído uma segunda edição, creio que no ano seguinte. Em 1940, exatamente em abril de 40, Bandeira me faz o convite e diz: eu não posso fazer esse trabalho, indiquei você. Ele tinha lido, pouco antes, na Revista do Brasil, um trabalho meu sobre linguagem e estilo de Machado de Assis. Pouco antes, não, um ano antes, em comemoração do centenário de Machado. Esse trabalho foi publicado em 2 números da Revista do Brasil. E achou por ali que eu me interessava por língua e que talvez me interessasse por trabalhar num dicionário. Eu aceitei e comecei a responder ou a atender ao convite na parte de brasileirismos, assim é que designava a minha tarefa, mas fui estendendo a pouco. Terminei entrando por outros campos. Quando acabei o trabalho, até antes de acabar, o Otales me convidou para trabalhar para outra edição. A primeira em que eu trabalhei foi a 3ª do dicionário. Ele convidou-me para a 4ª, mas eu demorei muito, comecei a me interessar muito pelo trabalho e não podia consagrar todo o tempo porque eu tinha de viver e que eu ganhava não era nada assim aliciante. E só na 6ª edição saiu nova colaboração minha. Depois para a 9ª, depois para a 10ª. E assim apareceu em mim esta faceta da minha atividade intelectual. Eu não gosto da palavra faceta, mas me surgiu agora por acaso. Vá lá, eu preciso também dar oportunidade às palavras. E aproveito a oportunidade para dizer que eu renego completamente essa participação no pequeno dicionário, porque desde 59 que eu não toco nele. Hoje, então, estou inteiramente desligado e tenho até certo horror à exploração que se faz do meu nome com esse dicionário. Pelo meu gosto, meu nome não estava lá. Bom, isso é um parêntese. Agora, repito e vou concluir. Comecei a trabalhar em dicionário em 40, mas antes havia um interesse meu. Então, aqui em pouco tempo eu me adaptei à tarefa, eu aderi, como diria o Gilberto Amado, gostava muito dessa expressão, aderir à tarefa. Eu em breve aderi a essa tarefa de dicionarista. É claro que com o tempo, pela intensidade que esse trabalho tomou, sobretudo com a elaboração deste dicionário meu, esse verdadeiramente meu, chamado Novo Dicionário Aurélio, como gentilmente diz, o Novo Aurélio, mas que tem um título maior, Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Com esse trabalho, eu suspendi em grande parte a minha atividade de contista e uma modesta atividade de ensaísta, um contista menor e um ensaísta menor, mas sem dúvida,
Trabalhei como contista, publiquei o livro Dois Mundos, de que saiu depois uma edição reduzida, limitada, como se fosse uma antologia do meu próprio livro, com o título de Chapéu de Meu Pai, que é, como título anterior, o nome de um dos contos. E o Território Lírico, esse eu nunca mais reeditei. Esse é o livro de ensaios sobre poesia. Também escrevi sobre estilo de autor e linguagem, estilo de Machado de Assis, Essa de Queiroz e Simões Lopes Neto. Mas a atividade de dicionarista realmente estrangulou um pouco as outras. Pode ser que um dia eu ainda volte, mas não houve subscrito nenhum pedido, nenhum abaixo-assinado, no sentido de que eu voltasse a ser contista, nem ensaísta. Não fiz nada de particular. Fui mais feliz na atividade lexicográfica e não sei agora se já sairei dela. Mesmo porque me sinto um pouco criador também nesta atividade, ao contrário do que parece. Anatomia de 120 mil vocábulos, como definiria estas 4 palavras? Aurélio Buarque de Holanda. Eu não fiz anatomia de 120 mil palavras, eu registrei e procurei dizer tão fáceis de definir que o trabalho não é propriamente de um dissecador, de um anatomista. Alguns realmente apresentam essa característica, apresentam dificuldade para serem definidas, para serem analisadas, esmiuçadas, portanto anatomizadas. Quanto à sua pergunta, eu não sei o que dizer, mas como antes me explicou o que é que pretendia com ela, eu vou tentar responder. Quer saber coisas a meu respeito, da minha vida, a chamada vida pregressa, uma espécie de ficha policial, mas com boas intenções. Eu nasci no ano de 1910, coisa que não devia confessar, porque talvez alguém pense que eu tenho 2 anos e menos ou 3 eu lucraria, mas tenho 66. No estado de Alagoas, município de Camaragibe, belo nome, é o nome de um rio que se dá ao município. Passo de Camaragibe, propriamente. Há o Passo e a Matriz. Quando eu nasci era um município único, hoje são municípios autônomos, e a Matriz, que era apenas distrito do Passo, está muito superior a ele. Eu não me sinto camaragibano, praticamente, porque de lá saí com 8 meses de idade para um município chamado Porto de Pedras. De Porto de Pedras, aos 10 anos, passei a Porto Calvo, de Porto Calvo, aos 13 anos, a Maceió, e aos 28 anos vim para aqui. Formei-me em Direito em 1926 pela Faculdade do Recife. Nunca exerci nenhuma profissão relacionada com meu diploma, nunca fui advogado, nem magistrado, promotor, nada. Desde cedo gostei de estudar língua e literatura. Aos 15 anos era professor, por um acaso, e esse acaso se tornou em rotina com o tempo. E lá um belo dia comecei a gostar de escrever dicionário, apareceu uma oportunidade e aqui estou para responder alguma outra pergunta, se interessar fazer. Essa é uma pergunta que já lhe deve ter sido feita centenas e centenas de vezes. Como se faz um dicionário? Não é fácil responder a uma pergunta destas no limite de 3 ou 4 ou 5 minutos. Eu vou aqui ler um pequeno trecho de um artigo que eu publiquei já há muito tempo, eu creio que em 1963, na revista da ESSO, chamado exatamente Como se faz um dicionário. Há uma parte até meio poética do artigo, mas aqui, digo eu, errantes pelo ar ou engaioladas nos escritos, rumorosas ou silenciosas, as palavras se oferecem com maior ou menor frequência aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Senti-las em profundidade, em profundeza e intensidade, captar-lhes por trás da cortina sonora ou da contextura gráfica a misteriosa essência do significado, eis o problema. E não raro, as mais repetidas, direi mesmo, as palavras mais oferecidas, são as mais renitentes a se desnudarem, a exporem à luz em plenitude a recôndita alma sutil. Por vezes, e nisto elas se assemelham aos seres em carne e osso, bem de perto lhes conhecemos o semblante,
sem que lhe penetremos o mundo castamente cerrado no espírito. Assim, a feitura de um dicionário requer, antes de mais nada, uma espécie de sexto sentido, o de psicólogo das palavras. Estas são considerações iniciais deste trabalho que escrevi para a revista da ESSO. E eu vou agora resumir, porque está escrito com cuidado, de uma maneira um pouco até literária demais. E a entrevista deve caracterizar, sobretudo, pela improvisação, pela naturalidade. Eu não fiz anatomia de 120 mil palavras. Eu registrei, procurei dizer. Algumas são tão fáceis de definir que o trabalho não é propriamente de um dissecador, de um anatomista. Algumas realmente apresentam essa característica, apresentam dificuldade para serem definidas, para serem analisadas, esmiuçadas, portanto anatomizadas. Quanto à sua pergunta, eu não sei o que dizer, mas como antes me explicou o que é que pretendia com ela, eu vou tentar responder. Quer saber coisas a meu respeito, da minha vida, a chamada vida pregressa, uma espécie de ficha policial, mas com boas intenções. Eu nasci no ano de 1910, coisa que não devia confessar, porque talvez alguém pense que eu tenho 2 anos e menos ou 3 eu lucraria, mas tenho 66. No estado de Alagoas, município de Camaragibe, belo nome, é o nome de um rio que se dá ao município. Passo de Camaragibe, propriamente. Há o Passo e a Matriz. Quando eu nasci era um município único, hoje são municípios autônomos, e a Matriz, que era apenas distrito do Passo, está muito superior a ele. Eu não me sinto camaragibano, praticamente porque de lá saí com 8 meses de idade para um município chamado Porto de Pedras. De Porto de Pedras, aos 10 anos, passei a Porto Calvo, de Porto Calvo, aos 13 anos, a Maceió, e aos 28 anos vim para aqui. Formei-me em Direito em 1926 pela Faculdade do Recife. Nunca exerci nenhuma profissão relacionada com meu diploma, nunca fui advogado, nem magistrado, promotor, nada. Desde cedo gostei de estudar língua e literatura. Aos 15 anos era professor, por um acaso, e esse acaso se tornou em rotina com o tempo. E lá um belo dia comecei a gostar de escrever dicionário, apareceu uma oportunidade e aqui estou para responder alguma outra pergunta, se interessar fazer. Uma pergunta que já lhe deve ter sido feita centenas e centenas de vezes. Como se faz um dicionário? E eu quero te fazer um convite. Vai acontecer o Desafio Palestrante 100K. Eu vou te mostrar como faturar. Como se faz um dicionário? Não é fácil responder a uma pergunta destas no limite de 3 ou 4 ou 5 minutos. Eu vou aqui ler um pequeno trecho de um artigo que eu publiquei já há muito tempo, eu creio que em 1963, na revista da ESSO, chamado exatamente Como se faz um dicionário. Há uma parte até meio poética do artigo, mas aqui, digo eu, errantes pelo ar ou engaioladas nos escritos, rumorosas ou silenciosas, as palavras se oferecem com maior ou menor frequência aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Senti-las em profundidade, em profundeza e intensidade, captar-lhes por trás da cortina sonora ou da contextura gráfica a misteriosa essência do significado. Eis o problema. E não raro, as mais repetidas, direi mesmo, as palavras mais oferecidas, são as mais renitentes a se desnudarem, a exporem à luz em plenitude a recôndita alma sutil. Por vezes, e nisto elas se assemelham aos seres em carne e osso, bem de perto lhes conhecemos o semblante, sem que lhe penetremos o mundo castamente cerrado no espírito. Assim, a feitura de um dicionário requer, antes de mais nada, uma espécie de sexto sentido, o de psicólogo das palavras. Estas são considerações iniciais deste trabalho que escrevi para a revista da ESSO. E eu vou agora resumir, porque está escrito com cuidado, de uma maneira um pouco até literária demais.
E a entrevista deve caracterizar, sobretudo, pela improvisação, pela naturalidade. É muito difícil resumir, mas vamos tentar dizer alguma coisa. A nossa base, o fundamento do nosso trabalho, são os outros dicionários. É aquela atividade exercida já por outros através de gerações e gerações, e de que nos vamos servir ou acrescentando-lhes coisas, até e acrescentando muito quando se trata de um dicionário de grandes proporções, ou no caso de um dicionário médio ou pequeno, acrescentando por um lado, atualizando, e por outro, tirando a parte de arcaísmos, simplificando, reduzindo e imprimindo à redação um tom pessoal. Utilizam-se então ao lado dos dicionários livros, aquilo que encontramos nos autores, jornais, revistas, a conversa de cada dia, aquilo que ouvimos pela imprensa falada também, que isso é muito bom, não é verdade, pelo rádio, pela televisão, e, repito, a conversa cotidiana, até a vida do próprio lar. E tudo isso são fontes. É uma palavra que se usa agora, um termo de gíria, um termo popular, e que o outro dicionarista não usou, que não tomou conhecimento, e a gente toma. São palavras que nascem agora e a gente vai registrando. É preciso paciência, a primeira qualidade. Só com paciência, não talvez o mínimo de inteligência. Mas eu costumava dizer, quando estava fazendo um dicionário grande, e cuja elaboração foi interrompida, era um dicionário, uns 4 ou 5 volumes, não pôde ir ao fim, e seria quase incomprável. Eu costumava dizer a algumas pessoas que apareciam como candidatas ao lugar de assistente, que para fazer dicionário é necessário primeiro um pouco de inteligência e depois um pouco, até bastante, de burrice. Porque as pessoas muito inteligentes são, em regra, muito vivazes, muito inquietas, muito sôfregas, querem adivinhar tudo, e o dicionarista deve ser um pouco muito paciente, um pouco metódico, ter a paciência de ficar sentado horas e horas, olhando para o ar, à espera que venha o estado de graça, aquele estado de graça vocabular, digamos assim, aquele momento em que a palavra se desvenda, se desnuda ante nossos olhos. Este assunto me levaria muito longe, me levaria a entrar no caso da poesia. Eu tenho frequentemente associado a tarefa de dicionarista a de poeta, com escândalo de um amigo meu muito objetivo, mas sem escândalo de muitos que estão mais perto da poesia. Isso é um assunto que me levaria muito longe. Eu sei que não é fácil, é difícil, é trabalhoso, é penoso, mas dá certa alegria, como quase tudo aquilo que é objeto do nosso trabalho realizado com amor. Professor, você falou em amor e existe, como disse Marina Colasanti há pouco, uma relação de amor entre o senhor e as palavras. Agora, eu lhe pergunto, qual é a palavra mais bonita da língua portuguesa? Olha, eu já respondi há tempo a um inquérito neste sentido, e lá eu pus 10 palavras. Não me lembro de todas, mas certamente uma das palavras mais bonitas da língua, a meu sentir, é libélula. Esta palavra é um voo, é uma coisa alada, é uma coisa de uma poesia imensa. Repare, libélula. É uma coisa que está num voo incerto, um voo trêmulo, e em grande parte representa a realidade daquilo. Mas a língua tem caprichos tremendos. A libélula, que é uma coisa tão grácil, tão cheia de poesia, repito, tem um sinônimo pesado na lavabunda, é lamentável, mas a língua é cheia dessas coisas mesmo. O certo é que libélula é uma palavra libélula e a outra não é bonita. Do meu encanto, do meu profundo encantamento. Mas temos também, ainda no domínio zoológico, uma palavra muito bonita, que é o murucututu. 5 sílabas seguidas, todas terminadas em U. Isto me parece uma coisa maravilhosa. O murucututu. Temos uma palavra que é uma clarinada, alvorada. E então, entre estas e outras, o meu coração balança. Agora, realmente eu tenho profundo amor às palavras, isso é verdade. Ainda algumas que são tidas como feias, o próprio sinônimo de libélula, eu próprio não digo que seja bonita, mas a beleza das palavras é uma coisa relativa.
umas que são consideradas sujas, embora não abuse muito do vocabulário escatológico, mas há umas bonitas, umas tidas como imorais, que são bonitas também, porque tudo é criação, tudo é uma prova da atividade humana, é uma prova desse trabalho da cabeça, daquilo que se diz na gíria com tanta graça, da cuca. Mas a cuca, e aplicada já a palavra aí com uma certa significação, uma certa conotação má, um pouco. Quando se fala em cuca, pensa-se menos na cabeça, no cérebro, do que uma cabeça desviada para certas obsessões, para certas tendências, mas para o indivíduo. Algumas vezes ele não considera, não é verdade? Ele inculcou isso, ele está com a cuca ruim, etc. O senhor falou em gíria, exemplificou com gíria. E eu lhe pergunto agora, quando é que uma palavra de gíria merece ser dicionarizada? Eu tenho um critério talvez discutível, talvez errado, mas eu tenho um critério contra o qual muitos estão, mas me parece válido. Se a palavra de gíria passa a ter uma aceitação muito larga e vai para os jornais, vai para os cronistas, vai às vezes até para os próprios livros de cronistas, de romancistas, de escritores em geral, e torna-se uma realidade viva, eu acho que ela merece ser dicionarizada. Fora daquele critério acadêmico que manda que as palavras fiquem na geladeira, fiquem de molho durante 20, 30 anos. Isso é uma coisa até certo ponto boba, porque as palavras são caprichosas. A gente leva, digamos assim, vamos imaginar isto, leva 30 anos esperando que elas se firmem. E aí põe no dicionário as palavras como que protestando contra este fato, a sua inclusão tardia, e vão embora, desaparecem, caem do uso. Ninguém pode saber quando uma palavra destas cai do uso. Elas são muito parecidas com as pessoas, de uma observação antiga. Elas nascem, vivem e morrem. Umas duram muitas, algumas que são matusalênicas, levam uma vida imensa. E umas até são eternas, essa diferença. Mas no comum, elas se portam, digo, como os seres humanos. Elas nascem, vivem, morrem, sobem socialmente. Às vezes nascem na gíria, nascem até nos meios mais escusos, nascem como palavras grosseiras, chulas, e se nobilitam com o tempo, a sua origem esquecida, tal como se dá com as pessoas. E eu acho, agora vou defender, vou dar a razão maior, de eu achar que podem ir para o dicionário, em geral, quando o uso é intenso, porque caem amanhã ou depois, deixam de ser usadas. Mas vai ser um Carlos Drummond de Andrade, é uma Raquel de Queiroz, é um Fernando Sabino, há um Rubem Braga, um outro cronista desses, são tantos cronistas importantes. Vai ser um jornal mesmo. Amanhã consulta-se um jornal e vê se aquela palavra, que hoje tudo vai logo para emprego, vai logo para a letra de forma, e então pergunta-se o que significa isto. E é importante conhecer.
Você já tem o aplicativo da Temo? Se